Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Sérgio Antônio Bucioli e estou aqui para que possamos falar um pouco sobre atividade física na terceira idade. Olha ao seu redor, veja quantas pessoas na terceira idade fazem parte do seu cotidiano. Claro que essas pessoas possuem muitas experiências e o tempo que marcou o rosto com rugas também transforma os aspectos corporais. Esses aspectos que são modificados em suas relações emocionais e sociais. Dessa forma, em nosso dia a dia encontramos diferentes pessoas que estão passando pela terceira idade e observamos que a grande maioria já não é tão ágil, tão forte, tão flexível como em alguns anos. Os efeitos do envelhecimento geralmente estão relacionados ao declínio funcional ou declínio orgânico, ou mesmo a um declínio psicossocial. Tudo isso podemos observar pela capacidade de entendimento e relacionamento que as pessoas têm e que às vezes fica muito comprometida. Os fatores genéticos do envelhecimento são inevitáveis. No entanto, será que os fatores biológicos podem ser minimizados pela atividade física? Algumas características são marcantes na terceira idade, que tornam inclusive sinais de envelhecimento. A estatura, o peso, a velocidade ao andar, a postura corporal, os reflexos, tudo isso se modifica em uma proporção muitas vezes tão significativa que se torna possível notar essas alterações, principalmente se nós temos um idoso em nossa família ou alguém na terceira idade bem próximo de nós. Mas enfim, a atividade física seria capaz de reduzir ou retardar os efeitos biológicos do envelhecimento? Segundo o posicionamento oficial da Sociedade Brasileira de Medicina e do Esporte e da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, atividade física e saúde no idoso, o envelhecimento é um processo contínuo, progressivo, porém com declínios biológicos em sua totalidade. No entanto, este processo pode ser modificado mantendo um estilo de vida ativo e saudável, que vai retardar ou minimizar as alterações advindas da idade. Vamos analisar agora essa figura. Podemos chamá-la de ciclo vicioso do envelhecimento. Vamos começar lembrando que o envelhecimento é um processo natural. Portanto, a inatividade física levará ao descondicionamento. O que quer dizer isso? Com os efeitos interruptos e consequentes do envelhecimento, como a perda de massa óssea, a osteopenia, a diminuição da massa muscular, a sarcopenia, tudo isso irá gerar uma fragilidade musculoesquelética, que proporcionará perdas no estilo de vida independente. Assim, com tantas modificações e diminuições funcionais e orgânicas, o idoso não consegue mais realizar suas atividades sozinho, levando a ter menor motivação e menor autoestima. Sem sua independência, logo irá desencadear um quadro de ansiedade e depressão, que vai impedi-lo de praticar atividades físicas e, consequentemente, o envelhecimento será agravado novamente pela inatividade física, gerando este ciclo vicioso. Será que nós não podemos propor um novo ciclo? O ciclo virtuoso? Então, como transformar esse ciclo vicioso em ciclo virtuoso? Com seu trabalho e seu estudo, com sua prática profissional comprometida, vamos observar agora outra figura e vamos chamá-la de ciclo virtuoso. O envelhecimento primário ou natural, quando é acompanhado de atividade física, e isso cabe principalmente pelo incentivo de profissionais ligados à área de saúde e em especial os educadores físicos, que com a correta orientação e a elaboração de programas de treinamentos adequados para a terceira idade, vão propor um condicionamento nas mais diferentes definições de condicionamento: físico, muscular, cardiorrespiratório, aeróbio, dentro de cada necessidade. Assim, com um envelhecimento saudável, teremos menores proporções de osteoporose, menores perdas musculares, menores perdas ósseas, gerando assim uma estabilidade musculoesquelética. E também uma grande qualidade de vida, seguida de um estilo de vida independente, fazendo com que essa fase
seja vista e aproveitada com a maior motivação e a maior autoestima, e também com muito entusiasmo e alegria, o que levará o idoso a buscar mais atividades físicas, atividades individuais ou atividades em grupos, direcionando um fechamento desse ciclo, fazendo com que o envelhecimento ativo e saudável seja um ciclo virtuoso. Como podemos notar, o primeiro ponto do quadro que define se um ciclo é vicioso ou virtuoso é a atividade ou a inatividade física. Dessa forma, cabe-nos destacar a importância da atividade física para a terceira idade, uma vez que, inevitavelmente, algumas alterações irão acontecer com o envelhecimento natural. Não é brilhante fazer parte desse processo e ser um dos profissionais envolvidos na melhoria da qualidade de vida de alguém? Pense o quanto você é importante. Como conhecer os aspectos relevantes da atividade física na terceira idade vão te colocar como uma peça indispensável nesse processo. Está em suas mãos. Entender as modificações às quais o envelhecimento proporcionará e estarão sujeitos os idosos são de grande importância para os profissionais envolvidos com essa população. Não somente para estratégias de intervenção, mas principalmente como um método preventivo de procedimentos que podem minimizar ou retardar os efeitos danosos e limitadores do envelhecimento. As alterações fisiológicas, de forma gradual, vão ocorrer. As alterações do envelhecimento, assim como o declínio funcional, vão acontecer de maneira bem natural em cada pessoa, variando muito em sexo, nível de atividade física, etnia, estilo de vida ativo ou sedentário, ausência ou presença de patologia, entre outros fatores bastante explorados pela literatura. Na esfera biológica, os efeitos dos anos trazem modificações moleculares, celulares, teciduais, havendo ainda uma alteração na esfera psíquica, onde podemos citar as modificações comportamentais, cognitivas, psicológicas e modificações na personalidade e nas relações afetivas. Dentre tantas alterações, vamos destacar as principais alterações morfológicas do envelhecimento. A circunferência do crânio aumentada, a amplitude do nariz e de orelhas, uma conformidade facial bastante típica dos idosos, o tórax senil, que corresponde ao aumento do diâmetro transverso do tórax, o aumento do diâmetro antero-posterior do abdômen, a diminuição da prega cutânea trispital e a manutenção da prega cutânea subescapular, como consequência da distribuição irregular do tecido adiposo. Podemos ainda verificar algumas alterações funcionais que vêm acompanhadas das morfológicas, em uma classificação bastante elucidativa apresentada no quadro. Algumas funções são totalmente perdidas, como a capacidade de reprodução, principalmente nas mulheres. Outras funções são alteradas junto com as alterações morfológicas. Por exemplo, a diminuição dos néfrons pela idade, paralelamente vão diminuir a capacidade da função renal. Algumas alterações secundárias ocorrerão devido à interrupção de um mecanismo de controle, como é o caso da diminuição dos níveis hormonais de progesterona e estrógeno, que eleva os níveis circulantes de gonadotrofinas nas mulheres durante o ciclo do climatério. Notamos ainda a elevação de algumas funções em determinados setores devido a condições do envelhecimento, como é o caso da elevação da pressão osmótica, que faz com que aumente a secreção hormonal antidiurética, fazendo com que o idoso perca mais água. Podemos notar este fator pela pele dos idosos, que é caracteristicamente desidratada. Algumas funções, como olfato, audição, visão, palatividade, são afetadas em condições basais, ou seja, independente dos exercícios, elas serão afetadas. Portanto, inversamente a essas funções, a função cardíaca, pulmonar, muscular, renal e hepática podem ser conservadas ou estimuladas pela atividade física de idosos, em uma proporção bem maior em idosos sedentários do que em idosos ativos, mediante um aumento de atividade física. Além de todas as alterações fisiológicas que ocorrem no idoso,
notamos também, de forma muito acentuada, as degradações antropométricas, em um aumento aproximado de 40% de gordura corporal que se deposita principalmente no tecido subcutâneo, no tronco, ao redor das vísceras, nos rins e no coração. Por outro lado, conforme a idade vai avançando, devido a problemas associados ao sistema digestivo, a perda da sensibilidade gustativa, problemas dentários dos idosos, estes têm grande redução do seu peso. E além de diminuir a proporção corporal, há também diminuição das massas ósseas, a osteopenia, e da massa muscular, a sarcopenia. Como se não bastasse, as mulheres ainda vão sofrer com problemas relacionados à osteoporose. Veja o gráfico. A massa óssea dos homens, representada na cor azul, e das mulheres, representadas na cor vermelha. Até na puberdade, meninos e meninas possuem alterações ósseas bastante parecidas. Porém, após essa fase, notamos que a modelagem óssea é bem mais acentuada nos homens do que nas mulheres. Ou seja, os osteoblastos, que são mais ativos nos homens, fazem com que seus ossos sejam mais fortes e compactos, atingindo seus picos por volta dos 30 anos, em ambos os sexos. Mas observe que enquanto os homens nessa fase, a massa óssea está por volta de 50%, nas mulheres mal chega a 40%. O que notamos a seguir, na fase de remodelagem, é a ação dos osteoclastos, que são as células responsáveis pela reconstrução óssea. Veja que o mesmo em declínio, os homens e as mulheres têm capacidades de remodelagens diferentes. Nas mulheres, está em torno de 10%. Nos homens, ela representa 3 vezes mais eficiente, por volta de 30%. Imagine que 8 em cada 10 mulheres, por sedentarismo, alimentação inadequada ou hábitos de vida não saudáveis, poderão sofrer com a osteoporose. Ou até mesmo mulheres que se cuidam. Por questões genéticas, ainda podem ser reféns dessa doença, que na sua maioria traz limitações diretas na autonomia e na independência, com influências no movimento, muitas vezes debilitando e restringindo de maneira drástica a qualidade de vida das idosas, impedindo que essas pessoas da terceira idade consigam realizar até mesmo tarefas básicas. Tarefas que às vezes são muito simples, como a de andar, por exemplo. Alguns fatores, como ingestão inadequada de cálcio, doenças como diabetes mellitus, não realizar as reposições hormonais e a própria diminuição da mobilidade articular no tecido conjuntivo, nos ligamentos e cápsulas articulares já fazem com que os idosos fiquem acamados ou dependentes de cadeira de rodas logo cedo. Pessoal, e quando eu digo logo cedo, não é somente uma força de expressão. Já entre 30 e 35 anos, a diminuição da massa óssea já começa a acontecer, principalmente nas mulheres, podendo atingir 1% ao ano. E com a menopausa, essas perdas podem chegar a 2% ou até 3% ao ano. Imagine, perder aproximadamente 10% de massa óssea a cada década. Você já pensou na importância que tem na vida dessas pessoas? Seus conhecimentos, sua dedicação podem fazer grande diferença entre o abandono a essas pessoas que tanto contribuíram em suas vidas com seu trabalho, sua força e sua sabedoria, e um profissional comprometido com seus ensinamentos e, acima de tudo, um ser humano que está ligado e sempre querendo aprender com força de vontade e sabedoria, realizando com que as pessoas da terceira idade vejam sorrisos como esses. Espero que alguns de vocês, após conhecer um pouco mais sobre atividade física na terceira idade, sintam motivados a trabalhar com essa população. Acredito que muitos de vocês já são apaixonados pela profissão, mas tenha certeza que todos, sem exceção, podem fazer um pouco mais pela terceira idade, seja orientando na prática de atividade física, seja contando uma história ou escutando uma,
ou simplesmente respeitando o lugar dos idosos na fila do banco, ou o banco de ônibus reservado para eles, ou até mesmo a vaga de estacionamento naquele dia que o shopping está lotado. Lembremos que um dia nós seremos os idosos. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, pessoal. Fiquem com essa reflexão.